dia! Hoje nós estamos aqui com mais uma edição do Jornal Elas. Estamos aqui hoje com meu amigo Felipe e Guilherme para falar sobre Ramona, para falar sobre um assunto que interessa muito a todos os brasileiros, a independência do Brasil. Vamos começar falando sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A partir de 15 de julho de 1799, o príncipe do Brasil, Dom João Maria de Bragança, tornou-se príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, a rainha Dona Maria I, foi declarada louca pelos médicos. Os acontecimentos na Europa, onde Napoleão Bonaparte se afirmava, sucederam-se com velocidade crescente desde 1801, que se considerava a ideia da transferência da corte portuguesa para o Brasil. As facções do governo português se dividiram assim. A facção anglófila, partidária de uma política de preservação do Império Colonial Português e do próprio reino, através do mar, apoiados na antiga aliança luso-britânica. E com a facção francófila, que considerava que a neutralidade só poderia ser obtida através de uma política de aproximação com a França. E agora com a palavra meu amigo Felipe. Meu nome é Felipe, meu nome é Letícia, gostaria de ser chamado Felipe. A decretação do bloqueio continental em Berlim tornou mais difícil a neutralidade portuguesa em 1807. O tratado Fontainebleau dividiu arbitrariamente Portugal em 3 reinos, desde outubro desse ano. O embaixador francês em Lisboa preparava-se para invadir Portugal. Foi nesse contexto que Dom João pactou com a Grã-Bretanha a transferência do governo para o Rio de Janeiro, sob a proteção dos últimos. Alguns problemas técnicos, tivemos que mudar de cenário. Peço desculpas, mas não interferirá em nada na nossa reportagem. Ramona, por favor. Com a invasão francesa de Portugal em progresso, a 29 de novembro de 1807, da corte portuguesa, 18 navios de guerra portugueses e 13 ingleses escoltaram mais de 25 navios mercantes de Lisboa até a costa do Brasil. A bordo seguiam mais de 15 mil portugueses. O reino ficava a ser governado por uma junta de regência que logo dissolveu. Bom, a presença da família real portuguesa no Brasil a partir de 1808 registrou-se o que alguns historiadores brasileiros denominam a invasão metropolitana. Ou seja, o aparelho de Estado português passou a operar a partir do Brasil, que desse modo, deixou de ser uma colônia e assumiu efetivamente de metal. Vamos agora para o comercial. Volta agora com o nosso jornal e agora eu passo a palavra para o nosso repórter. Bom dia, minha amiga Ramona, agradeço pela palavra. Estamos aqui em São Paulo dando continuidade à nossa reportagem. A situação do Brasil permaneceu indefinida durante o ano de 1821. Em 9 de dezembro chegaram ao Rio de Janeiro os decretos das cortes que determinavam a abolição da regência e o imediato retorno de Dom Pedro de Alcântara a Portugal. O Partido Brasileiro ficou alarmado com a recolonização e com a possibilidade das liberais radicais. Os liberais radicais mantinham-se ativos, por iniciativa de Gonçalves Dedo. Uma reapresentação foi dirigida a Dom Pedro para expor a convivência de se convocar uma Assembleia Constituinte. O príncipe decretou a convocação em 13 de junho de 1822. Passando-se algum tempo, José Bonifácio resistiu à ideia de convocar a Constituinte, mas foi obrigado a aceitá-la e procurou descaracterizá-la, propondo a eleição indireta, que acabou prevalecendo contra a vontade dos liberais radicais, que defendiam a eleição direta. Agora eu passo a palavra para minha amiga Marcela. Bom dia, Letícia. Bom dia. A Declaração de Independência.
No final de agosto de 1822, Dom Pedro escolou-se à de província de São Paulo para acalmar a situação depois de uma rebelião contra José Bonifácio. O príncipe tinha formação absolutista e por isso se opusera à Revolução do Porto, de caráter liberal. Da mesma forma, a política recolonizadora das cortes desagradou a opinião pública brasileira. E foi nisso que se baseou a aliança entre Dom Pedro e o Partido Brasileiro. Assim, embora a independência do Brasil possa ser vista objetivamente como obra da aristocracia rural, é preciso considerar que teve início como um compromisso entre o conservadorismo da aristocracia rural e o absolutismo do príncipe. Em 7 de setembro, ao voltar de Santos, parado às margens do rio Piranga, Dom Pedro recebeu uma carta com ordens de seu pai para que voltasse para Portugal e se submetendo ao rei e às cortes. Bom dia, Daniela. Bom dia. A data comemorada oficialmente é 7 de setembro de 1822, uma vez que nesse dia, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, o príncipe regente Dom Pedro, ao receber a correspondência da corte, teria proclamado o chamado Grito da Independência. Independência ou morte? Quando os pesquisadores consultam os jornais de 1822, não encontraram nenhuma referência ao Grito do Ipiranga. Então, por que esse episódio foi escolhido em detrimento de outros, quando se sabe que aquilo, no ano de 1822, a data tomada como marco da independência foi o 12 de outubro, dia do aniversário de Dom Pedro I.